Olá galerinha, um bom dia a todos. Aqui é o professor Thiago da disciplina de História. E a nossa aula de hoje, esse vídeo de hoje, ele tem o objetivo de desenvolver, trabalhar a colonização espanhola na América. Na esteira dos nossos conteúdos, nós já estudamos a chegada dos portugueses aqui no Brasil, as 3 primeiras décadas com o chamado período pré-colonial, onde predominou a prática comercial chamada de escambo, com a exploração do pau-brasil, a instauração das capitanias hereditárias e do governo geral. E agora nós vamos tentar compreender o que está acontecendo no tocante às possessões que a Espanha conquistou aqui no continente americano, neste mesmo período que os portugueses já estão colonizando o Brasil. Então, galerinha, a colonização espanhola na América, ela começa, o pontapé inicial se dá aqui na América Central. Lembrando que o Cristóvão Colombo, através do filme que eu disponibilizei para vocês assistirem, que retrata muito bem a saída de Colombo da Espanha em 1492 e a chegada aqui nas chamadas Ilhas Caribenhas, nas Antilhas aqui. Então a colonização espanhola ela já começa aqui na América Central, nessas ilhas do Mar do Caribe, e aqui vai se desenvolver um extermínio total das populações indígenas nativas através das guerras de conquista e através também das epidemias trazidas pelos europeus do continente europeu aqui para as Américas. Então, galerinha, lembrando que o Colombo acreditava ter chegado nas Índias, por isso ele denomina os nativos aqui da América Central de índios. A colonização, então, espanhola, ela começa aqui na América Central. Nas décadas posteriores é que ela vai se expandir para a parte continental da América. Galerinha, então vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira possessão que os espanhóis conseguiram consolidar aqui na América Central é o que eu estou circundando com o mouse agora aqui. Hoje em dia ela é chamada de República Dominicana, mas no período colonial aqui ela era chamada de Ilha de Hispaniola. Depois eles vão colonizar também aqui Cuba e outras ilhas aqui da América Central. Pessoal, então como eu mencionei, é um impacto devastador para os nativos. Acontece um extermínio através das epidemias trazidas e também das guerras e do trabalho compulsório. Já nos primeiros anos, pessoal, os espanhóis exterminaram praticamente toda a população nativa da América Central. Então, nas décadas posteriores, no desenvolvimento do processo de colonização, eles vão ter que trazer escravos extraídos do continente africano, os negros escravos do continente africano, para desenvolver o projeto colonial na América Central, resultante do fato que eles exterminaram praticamente toda a população da América Central. Então, galerinha, nas décadas posteriores, como eu mencionei, os espanhóis vão adentrar o continente adentro. Em 1521 vai acontecer a conquista do Império Azteca, como representa aqui nessa imagem o colonizador espanhol Hernán Cortés em contato com o imperador Montezuma do Império Azteca. Em 1521, os espanhóis vão conquistar a capital azteca, Tenochtitlán, como está representado aqui nessa imagem. Pessoal, em 1531, então, a conquista do Império Inca, onde essa imagem representa quando o imperador Inca, o Atahualpa, ele foi sequestrado pelos colonos espanhóis, e os colonos espanhóis vão, liderados por Francisco Pizarro, vão exigir uma grande quantia de metais preciosos para libertar o Atahualpa. Os incas vão pagar esse resgate e depois do pagamento o Atahualpa vai ser executado pelos colonos espanhóis. Pessoal, aqui nessa imagem é demonstrado, é expressado como que se desenvolveu o aparato governamental espanhol aqui na América colonial. Os principais vão ser aqui, as principais unidades administrativas vão ser os chamados vice-reinados. Nós vamos ter aqui o vice-reinado da Nova Espanha, onde hoje é o México e era o território do Império Azteca. Nós vamos ter o vice-reinado do Peru,
que onde era o Império Inca, e posteriormente vai ser fundado também o Vice-Reino da Nova Granada e o Vice-Reino do Rio da Prata. A imagem também demonstra aqui a fundação da Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral da Guatemala. Essas são as principais unidades administrativas do Império Colonial aqui na América, Império Colonial Espanhol aqui na América. Galerinha, a exploração dos nativos. Diferentemente do que vai acontecer aqui no Brasil, onde a mão de obra escrava vai ser predominantemente do negro escravo africano, nos domínios, nas possessões, nas colônias espanholas na América, vai predominar a exploração da mão de obra dos índios nativos, através de dois sistemas que nós já vamos dar uma olhadinha neles. Galerinha, diferentemente também do Brasil, onde os colonizadores portugueses demoraram aproximadamente 200 anos para encontrar metais preciosos, os colonizadores espanhóis já encontraram na América, nas primeiras décadas, ouro e prata em grande quantidade. Se vocês forem analisar essa imagem aqui à direita do slide, ó, do Cerro de Potosí, na Bolívia, os espanhóis encontraram, nessa chamada região de Potosí, na Bolívia, que pertencia de início ao vice-reino do Peru, montanhas de prata aqui na América. Como que eles conseguiram explorar, arrancar essa prata, galerinha? Através do trabalho compulsório dos indígenas, como demonstra aqui essa imagem. Eles extraíam a prata da parte externa da montanha e depois abriam buracos dentro dela e vinham explorando internamente as minas de prata. Todo esse trabalho quem desenvolvia eram os nativos indígenas, através de dois sistemas aqui muito importantes de se destacar nesse momento. O primeiro deles é a chamada mita. A mita já era utilizada pelo Império Inca. Em que consistia a mita? Num período de aproximadamente 4 meses durante um ano, todos os incas deveriam, principalmente as populações que haviam sido conquistadas, eles deveriam durante 4 meses em um ano prestar trabalhos ao Estado, ao Império Inca. Passados esses 4 meses, eles eram dispensados e o imperador Inca recrutava outras populações. Então a mita já era um sistema onde os incas estavam acostumados a, periodicamente, durante um ano, trabalhar para o governo. O que os espanhóis fizeram? Só se utilizaram da mita. Agora quem comanda aqui vocês somos nós, colonizadores espanhóis, e da mesma forma que vocês prestavam serviços para o Inca, nós continuamos requisitando a mão de obra de vocês. E essa mão de obra vai ser utilizada através de trabalhos compulsórios nas minas de exploração de prata de Potosí. Esse trabalho ele é extremamente extenuante, pessoal. Esses índios vão ter uma péssima alimentação aqui e a expectativa de vida deles vai ser muito baixa. O outro sistema foi trazido pelo colonizador espanhol, que é a chamada encomenda. Em que consistia esse sistema aqui, galerinha? Um colonizador espanhol chamado de encomendeiro, ele recebia o aval, a liberação do rei da Espanha, para que ele viesse a tutelar comunidades indígenas aqui na América. Através da tutelação dessas comunidades indígenas, ele poderia se utilizar do trabalho deles na exploração dos metais preciosos e, de contrapartida, esse encomendeiro estava responsável de alimentar, de vestir, de educar os indígenas nativos e também converter eles ao cristianismo. Galerinha, é claro que a parte do encomendeiro ele nunca realizava, ele somente explorava em uma forma de trabalho semelhantemente a um regime de escravidão esses índios. Então a mita e a encomenda é a forma com a qual os índios do continente americano vão ser explorados pelos colonizadores espanhóis. Detalhe aqui, galerinha, nas colônias espanholas da América Central, nas Ilhas Caribenhas, como a população foi exterminada logo da chegada dos colonizadores, ali predominou a mão de obra do negro escravo, para substituir os índios que foram mortos. No continente americano, vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado do Peru, aqui predominou a mão de obra indígena. Tinha pouquíssimos escravos africanos no vice-reinado de Nova Espanha e no vice-reinado do Peru. Galerinha, já indo para os finalmente aqui então, como que foi que o Império Espanhol, o Reino de Espanha, desenvolveu essa colonização na América? Através do chamado Pacto Colonial,
que é um dos fatores que compõem o chamado mercantilismo, que foi o sistema econômico adotado pelos estados modernos na Europa. Como é que funcionava esse pacto colonial? O organograma aqui, o esqueminha, está mostrando para vocês. A metrópole exercia uma exclusividade de comércio com a colônia. Por exemplo, onde o vice-reinado da Nova Espanha, o vice-reinado do Peru, as possessões espanholas na América, nenhum colono que estava aqui na América poderia comercializar produtos sem ser com a Espanha. A Espanha exercia um monopólio de comércio com as suas colônias. Isso é o chamado pacto colonial. O que a colônia manda para a metrópole Espanha na Europa? Manda matéria-prima, algodão, por exemplo, manda produtos tropicais, cacau e uma outra série de outras frutas e os metais preciosos, o ouro e a prata. Isso a colônia manda para a metrópole e a metrópole, por sua vez, manda os escravos para trabalhar na colônia e os produtos manufaturados. Aqui, dessa forma que está expressada neste slide aqui, vai se desenvolver a colonização do continente americano. Esse pacto colonial, galerinha, ele vai funcionar também no Brasil. No Brasil vão ser os portugueses quem vão exercer essa exclusividade de comércio com a colônia que é o Brasil. Galerinha, então, vai se desenvolver um grande aparato burocrático administrativo para desenvolver a colonização da América. Logo de cara, como eu já destaquei para vocês, de forma muito rápida, os espanhóis encontraram muito ouro e muita prata na América. Então, de certa forma, o rei da Espanha tirou a atenção dele para aquele comércio com as especiarias orientais e focou na colonização do continente americano. O que ele vai criar lá na Espanha, o rei da Espanha? Vai criar o chamado Conselho das Índias, que é um órgão administrativo que é responsável por colonizar e fiscalizar tudo que está acontecendo aqui na colônia americana, e ele vai criar também na Espanha a chamada Casa de Contratação. Pessoal, tudo que é produto colonial, ouro, prata, algodão, tabaco, cacau, tudo que é embarcado nos portos da América colonial só pode ser descarregados lá na Casa de Contratação, que ficava em Sevilha, na Espanha. Lembrando que Espanha, metrópole, exercia a exclusividade de comércio com a colônia. Então, todo esse aparato governamental ele é criado para tentar minimizar o problema das vias de contrabando. Tudo que é carregado nos barcos, nas caravelas aqui na América, tem que ser descarregados na Casa de Contratação para que o rei da Espanha possa estar fiscalizando esse negócio aqui. E na América, o que vai ser criado? Os vice-reinos, que nós já destacamos, as capitanias gerais, as audiências e os cabildos. Galerinha, esses cabildos vão ser muito importantes, porque cada vice-reino, por exemplo, vai ter uma série de cabildos. Esses cabildos eram como se fossem as prefeituras municipais nos dias de hoje. Eram unidades administrativas a nível local. E, por fim, a hierarquia social que vai se desenvolver aqui na América Espanhola está expressada aqui nesse slide através de uma pirâmide social. Quem estava no topo da pirâmide, uma minoria da população, eram os chamados chapetones. Os chapetones eram espanhóis nascidos lá na Espanha, no continente europeu, que vinham aqui para a América colonial desenvolver os mais altos cargos administrativos. Por exemplo, os vice-reis vão ser chapetones e os cargos mais altos dos cabildos também vão ser exercidos por esses espanhóis chamados de chapetones. Abaixo dos espanhóis, e que também fazem parte da elite, vão vir os crioulos. Quem são os crioulos? Os crioulos são filhos de espanhóis que nasceram na América. Eles fazem parte da elite, porém não podem ocupar os altos cargos administrativos. Eles ficam com as posições secundárias dentro dos cabildos. Os crioulos, pessoal, são encomendeiros, que têm índios. Os crioulos têm grandes quantidades de terra. Os crioulos também formam a elite colonial aqui na América. E abaixo da elite vão vir os mestiços, que é filho de pai espanhol com uma mãe indígena. Esse cara, por o pai dele ser um espanhol, ele é um sujeito livre na sociedade colonial,
porém ele vai desenvolver ali algumas atividades que garantem para ele uma remuneração relativamente baixa, que vai garantir para ele uma posição um pouquinho melhor do que os índios e os negros que são considerados escravos. Esses mestiços vão ser pequenos comerciantes e vão desenvolver também trabalhos como artesãos ou peões de estâncias, tudo isso de forma assalariada. Eles não são escravos os mestiços. E na base da pirâmide, formando a grande maioria da população, os índios e os negros, que são discriminados e explorados e formam a principal mão de obra nos latifúndios, nas grandes fazendas e nas minas de exploração de metais preciosos. Galerinha, então de certa forma isso aqui é uma aula para tentar nortear um pouquinho vocês aí a respeito dessa colonização na América Espanhola. E a América Espanhola é essa que vai dar origem aos países que nós temos hoje aqui vizinhos do Brasil na América do Sul. Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, todos eles faziam parte do Império Colonial na era das grandes navegações aqui no continente americano. Pessoal, eu preciso que vocês assistam esse vídeo, prestem bastante atenção nos detalhes e logo em seguida copiem no caderno de vocês na aula de hoje o esquema resumo através de tópicos que eu disponibilizei para vocês. Um bom dia a todos, forte abraço e qualquer dúvida estou à disposição no Class.